Oi, meus queridos. Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite. Eu não sei que hora que você vai escutar, que você vai assistir esse vídeo. Mas eu resolvi fazer um vídeo bem curtinho para a gente falar um pouco da importância da Santa Missa. Principalmente para nós que estamos nos preparando para receber a primeira Eucaristia. A gente está nesse período de pandemia. Nossas aulas de catequese, nossos encontros de catequese foram suspensos, né? Mas já estão se estudando uma maneira da gente retornar, né, com a catequese. Só que Jesus não tira férias. Pelo contrário, quanto mais nós passamos por esses problemas, mais próximos de Deus, de Jesus e da Santa Igreja nós precisamos estar, né? Nós precisamos preparar a nossa alma, nós precisamos preparar o nosso coração, precisamos estar preparados para quando Jesus voltar, para nós irmos ao encontro dele, para que nós tenhamos uma vida de acordo com a vontade de Deus. Então, eu tenho percebido que algumas crianças não têm participado da Santa Missa nem mesmo de casa. Então, eu vim aqui só para dar um estímulo para vocês. Não é uma cobrança e nem é para achar assim, ó, tia Janine tá brava porque não tá participando da missa. Não é isso, tá? Mas eu quero mostrar a importância desse momento, que é de participar da Santa Eucaristia. Então, dá até vergonha de mostrar, por causa do jeito que ele tá, ó. Mas esse livro aqui, Catecismo da Igreja Católica, aí eu acho que tá, não sei se na filmagem vai ficar ao contrário. Mas ele tem não só falando sobre a missa, mas sobre esse ano, nesse último ano, a gente estudaria tudo que tem nele, que é o credo, a oração, os 10 mandamentos e os sacramentos. Tudo que tem nele. Claro que a gente adaptando para criança, né? Porque aqui é um livro com uma linguagem adulta. Mas se eu posso sugerir uma coisa, eu queria que cada família tivesse o seu catecismo da Igreja Católica. Por quê? Ah, Janine, eu tô com dúvida sobre, sei lá, vamos ver aqui alguma coisa. Sobre é, sobre Maria. Aí eu vou lá, eu vou ter resposta aqui as coisas sobre Nossa Senhora. Ah, sobre céu e inferno, sobre purgatório, sobre confissão, sobre destino, sobre dogma, o que é dogma, quais são os dogmas, sobre confissão, sobre tudo que a igreja ensina está aqui no Catecismo da Igreja Católica, no Novo Catecismo da Igreja Católica. Apesar de a gente falar que é o novo, é porque é o mais novo, né? Mas esse catecismo, ele de 1993. Então, ele é novo porque depois dele não houve outro, né? E existe um outro catecismo anterior a esse. Mas eu queria muito, se possível, é fácil de encontrar na internet, que vocês adquirissem um catecismo da Igreja Católica. Eu tô precisando de um novo, mas ainda tá inteiro, ainda não tem página soltando, então a gente vai usando. Então, eu vou pegar alguns pontos, alguns parágrafos desse catecismo para a gente poder ver, assim, em poucas palavras, a importância da Santa Missa. A minha intenção aqui não é fazer uma catequese sobre a missa, a gente pode fazer isso depois e a gente vai fazer isso depois quando os encontros retornarem, seja presencial ou online. Mas hoje eu quero só falar da importância da missa. Esse livro, ele é todo assim, ó. Tem uns números do lado que são os parágrafos. Então eu vou pegar 4 ou 5 parágrafos aqui pra gente falar rapidinho. Vai ser um vídeo curto, mas eu peço muito que vocês assistam com atenção e, se possível, depois assistam de novo, tá bom? A primeira coisa que eu quero falar é sobre a missa. Quem é da época de Padre Estael, que foi quem me deu a minha primeira comunhão, vai lembrar dele falando isso.
que a missa é o ápice da nossa fé. O que é ápice? Ápice é a coisa mais importante, aquela coisa que está lá no topo. Isso é o ápice. Lá no parágrafo 1324 do Catecismo vai falar isso, cita essa definição que foi tirada de uma carta do Papa, da Lumen Gentium. E vai dizer assim, ó, a Eucaristia é fonte e ápice de toda a vida cristã. O que é fonte e ápice? Eu recebo tudo da minha vida cristã e tenho o meu cume, eu tenho toda a glória da minha vida cristã está ali, na Santa Missa. Então, eu posso falar que eu sou cristão, eu posso falar que eu sou católico, sem participar da Santa Missa? Não tem como, porque ali é dali que eu recebo, ela é a fonte e é o meu ápice da minha vida cristã. E nós somos cristãos, nós somos de Cristo, nós seguimos a Cristo, nós somos católicos, estamos nos preparando para esse encontro. Então, a Santa Missa, ela é a fonte e o ápice da vida cristã. Um outro parágrafo que eu quero ler é o parágrafo 1343, que vai falar do domingo. Quem tem assistido às missas online pode ter visto o padre Igor. Falou isso numa homilia há poucas semanas, né? Foi na semana passada. Ele falou sobre a importância do domingo, do porquê do domingo. E aqui vai dizendo, ó, era sobretudo no primeiro dia da semana, isto é, no domingo, o dia da ressurreição de Jesus, que é a Páscoa, nós acabamos de viver esse momento, né? Que os cristãos se reuniam para partir o pão. Então, assim, é importante eu participar da missa todos os dias? Muito importante, muito. Mas eu posso participar da missa de segunda a sexta e não participar da missa domingo? Domingo é o dia do Senhor. Desde antes, Jesus era judeu. E os judeus têm por costume guardar o sábado, que era o dia que Deus, da criação do mundo. Lembram quando a gente estudou a criação? No primeiro dia Deus criou, separou o céu da terra. No segundo dia criou isso, no terceiro dia aquilo. E no sétimo dia, ele viu que tudo era muito bom e descansou. Então, os judeus, eles guardam o sábado, que é o sétimo dia. Porém, com a ressurreição de Jesus, com a Páscoa, os cristãos que eram seguidores de Cristo passaram a honrar o domingo, que foi o dia da ressurreição. O primeiro dia, você dá aquele seu primeiro, as suas primícias, o que é de mais importante, sabe assim? Quando você quer muito uma coisa e você já vai logo, né, naquela coisa que mais te apetece, que mais te enche o coração. Então é o primeiro, o primeiro dia da semana é o dia que nós, cristãos católicos, nós prestamos culto a Deus, no primeiro dia da semana. Então, é muito importante que seja no domingo. Ah, tia, mas tem a missa no sábado, lá na Capela de São José. Vale, porque a liturgia já é a liturgia de domingo. A partir do sábado à tarde já é considerado domingo, liturgicamente, né? Liturgia é aquilo, são as regras que regem a parte, essa parte do sacramento, né? Então, a partir do sábado à tarde, liturgicamente já é domingo. Então, as leituras, toda a celebração litúrgica da Eucaristia já é do domingo. Então, a missa é a fonte e o ápice da nossa vida cristã, e é muito importante que a gente viva isso de maneira mais intensa no domingo. A missa também, lá no no parágrafo 1358, vai dizer que a missa é louvor e é sacrifício. E aí eu queria saber de vocês. Vocês ouviram aquele áudio que a tia mandou sobre o tríodo pascal? Então, começou na Quinta-feira Santa,
passou pela paixão de Jesus na sexta-feira e culminou com a vigília de Páscoa. A cada missa nós vivemos aquela quinta-feira, aquela sexta-feira, aquele sábado de aleluia. Lembram que eu falei isso? Então, a missa aqui no 1358 fala assim, ó: por isso temos de considerar a Eucaristia como ação de graças e louvor ao Pai, que é o Deus Criador, como memória sacrificial de Cristo e do seu corpo, e como presença de Cristo pelo poder da sua palavra e do seu Espírito. Aqui contém a Santíssima Trindade, né? É um louvor ao Pai pelo sacrifício de Cristo, pela manifestação do Espírito Santo nas nossas vidas. Que coisa mais bonita que isso? Nós não podemos perder essa graça, né? E mais, lá no 1391, lá no parágrafo 1391, nós vemos os frutos da comunhão na nossa vida. E aqui eu queria fazer um parênteses. Nós temos a graça de, na nossa paróquia, termos a missa presencial. Infelizmente, nem todas as dioceses estão podendo. Eu tenho uma amiga lá em Araraquara que ela ficou 3 meses agora. Não só no começo, nós também ficamos, vocês lembram? Ela ficou agora, sem missa, sem poder sair de casa. E todo domingo que eu chegava da missa e mandava uma mensagem para ela, porque eu falei com ela, falei assim, olha, eu vou comungar, eu vou na missa e eu vou te levar no meu coração, já que você não pode ir, já que você quer tanto ir, não pode ir. Então, assim, nós temos essa graça aqui na nossa paróquia de podermos participar presencialmente da Santa Eucaristia. Tem que se inscrever, porque nós estamos na pandemia, então a gente tem que cumprir os protocolos, né? Claro, porque a vida humana é rica, nós precisamos zelar pela vida humana, né? Então, nós não podemos fazer de qualquer maneira. Então, a igreja tem os protocolos e um deles é a limitação de pessoas. Então, para isso, a gente precisa se inscrever no link. Eu vou colocar aqui de novo. Eu já coloquei para vocês, né, no nosso grupo de WhatsApp. Vou colocar de novo. Vou colocar na descrição desse vídeo também. Que é toda segunda-feira, às 9 horas da manhã, enquanto houver pandemia, você se inscreve por lá. Ah, tia Janine, não consegui. Não tem problema. Porque realmente, às vezes a internet naquele dia não estava boa, quando você lembrou de marcar, já estava cheia a missa. Todos os domingos, às 19 horas, é transmitido pelo canal do Santuário, pelo canal do YouTube do Santuário. Então você vai juntar a sua família, vai parar aquela 1 hora. Gente, uma semana inteira de 7 dias, com 24 horas cada dia. Façam as contas aí, porque a tia Janine não tá boa de cabeça para fazer uma conta rápida de matemática de 24 vezes 7. Mas você vai tirar 1 hora para sentar com a sua família de frente para a TV, vai pegar a sua vela, vai acender e vocês vão assistir a Santa Missa. Para prestar esse culto a Deus, para dizer que estão ali para louvar, para agradecer a Deus pela vida, para entregar o sacrifício, para se unir ao sacrifício de Cristo. E isso traz frutos para a nossa vida, traz benefícios para nós. Então, olha só, a comunhão aumenta a nossa união com Cristo. A cada comunhão que nós participamos, seja ela a comunhão presencial, onde nós recebemos o corpo e o sangue de Jesus eucaristicamente pelo sacramento, ou a comunhão espiritual também. Depois eu posso explicar melhor sobre a comunhão espiritual. Mas a comunhão une o nosso coração ao coração de Jesus. É isso que nós queremos. Ter o coração de Jesus unido ao nosso, ali juntinho do nosso. Outro fruto. A comunhão nos separa do pecado. Jesus fala na palavra de Deus que nós precisamos ser santos como Ele é santo. Nós só conseguimos enfrentar o pecado, nós só conseguimos caminhar no caminho de santidade nos unindo a Cristo.
e através da comunhão nós somos separados do pecado. Aqui fala uma coisa muito bonita, olha só. Como alimento corporal serve para restaurar a perda das forças, porque aquele velho ditado, né? Saco vazio não para em pé. A Eucaristia fortalece a caridade, que na vida diária tende a arrefecer, e esta caridade vivificada apaga os pecados veniais. Lembram quando a tia explicou o que é pecado venial, o que é pecado mortal? Pecado mortal é todo aquele que fere os 10 mandamentos e nos afasta da presença de Deus e que nós só conseguimos ser perdoados através da confissão. Os pecados veniais são aqueles pecados do dia a dia. É menor que o pecado mortal, entre aspas, mas aquele pecado do dia a dia que não deixa a gente ser uma pessoa melhor, é uma fofoca, é uma desobediência, é uma coisinha aqui, uma reclamação ali, esses pecadinhos, entre aspas, né? E isso, a comunhão, faz com que nossa alma lute contra esses pecados veniais. Porque aumenta no nosso coração a caridade, aumenta no nosso coração o amor. Outro fruto, são vários frutos, eu vou falar só mais um. Nos une ao corpo místico de Jesus, que é a igreja. A missa, a liturgia, ela é única em qualquer lugar do planeta Terra. Se você está celebrando, se você vai participar da missa hoje, eu sei que vocês vão ficar assim, eu quero participar da missa hoje. Janine falou, eu não vou deixar esse domingo passar sem eu participar da Santa Missa. A mesma leitura, a mesma liturgia que nós celebramos aqui hoje é a mesma que é celebrada em todas as cidades, em todos os estados, em todos os países do globo terrestre. A igreja é uma só. E quando nós estamos aqui reunidos, toda a igreja está conosco. E tudo se faz presente, que nós vivemos um pedaço de céu na terra. Uma união do corpo de Cristo, onde Ele é a cabeça e nós somos os membros. Esse também é um fruto. Então, foi rapidinho. Eu poderia falar muito mais, mas para eu falar mais eu precisaria de pontos, né, para não ficar cansativo o vídeo. Então eu vou falar sobre 2 aspectos agora, não queria usar essa palavra, mas como obrigação nossa como fiel. Fiel é todo aquele que participa da igreja, né? Então, nós temos os 10 mandamentos da lei de Deus, o decálogo, né? Decálogo vem de 10, são 10 mandamentos da lei de Deus, onde o terceiro mandamento é honrar domingos e festas, né? E nós temos 5 mandamentos da igreja. Os 5 mandamentos da igreja, aqui tem um compêndio, é como se fosse um resumo do catecismo. Então, eu peguei só para poder elencar os 5 mandamentos da igreja, para não errar nenhum de cabeça. Eles têm a finalidade de garantir aos fiéis o mínimo indispensável a uma vida de espírito de oração, vida sacramental, esforço moral e crescimento do amor de Deus e o próximo. Para que servem esses 5 mandamentos, então, se Deus já deu 10? Para nos ajudar a sermos santos e sermos melhores para o nosso irmão, para o próximo, para o outro. Quais são esses 5 mandamentos? O primeiro, participar da missa aos domingos e outras festas de guarda, que é de acordo com o terceiro mandamento da lei de Deus. O segundo, confessar os próprios pecados recebendo o sacramento da reconciliação. Vocês que estão se preparando para receber a primeira comunhão também estão se preparando para receber o sacramento da reconciliação, porque a gente vai fazer a nossa confissão, cada um faz a sua individual com o padre perdoa os seus pecados para você estar em estado de graça para receber a primeira comunhão. Então, primeiro, participar da missa aos domingos e festas. Festas são as festas da igreja, né? Segundo mandamento, confessar os pecados. Terceiro mandamento da igreja, receber a Eucaristia pelo menos na Páscoa.
que é a festa mais importante da igreja. Quarto mandamento da igreja, abster-se de comer carne e observar o jejum nos dias estabelecidos. Na quarta-feira de cinzas, na sexta-feira santa, e abstenção de carne todas as sextas-feiras, de acordo com o que a igreja nos pede. E o quinto, atender às necessidades materiais da igreja, cada qual segundo as próprias possibilidades, que é o dízimo, né? Então, assim, o primeiro mandamento da igreja é ir às missas aos domingos. E o terceiro mandamento da lei de Deus, o decálogo, é honrar domingos e festas. Então, se eu estou faltando missa, eu estou cometendo um pecado contra a igreja e contra Deus. Parênteses agora. A igreja, como mãe, como acolhedora, entende esse momento de pandemia, entende esse momento delicado que nós estamos passando e nos dispensou do preceito. O que é preceito? É a obrigação de cumprir o mandamento. Esse é o preceito. Então, nos dispensou disso. Mas, agora eu vou falar como Janine. Quando a gente ama muito alguém, quando a gente ama muito uma coisa, a gente faz de tudo por ela. Mesmo que ela fale assim, tô com tanta sede, mas não precisa ir lá pegar um copo de água pra mim, não. Mas quando você ama, você levanta, vai e pega. Não faz isso? Mesmo a pessoa fala assim, não precisa não, depois eu mesmo levanto e pego. Essa é a atitude que a gente tem que ter para com a igreja. Nós estamos dispensados do preceito nesse período de pandemia. Estamos. Mas eu queria que vocês sentissem esse amor por Jesus tão grande, tão grande, tão grande, que não conseguisse ficar longe dele. Um só instante. E eu posso rezar na minha casa, eu posso rezar o terço, eu posso rezar a novena, eu posso rezar com a minha família, eu posso rezar sozinho? Ótimo, melhor ainda. Mas, depois de tudo que eu falei aqui, né? O domingo, a Santa Missa, é o ápice da nossa fé, é a fonte da nossa vida cristã. Então, é a coroa, é a coroa. Ela não é só a cereja do bolo. A missa é a cereja do bolo, é o recheio, é aquela cobertura que a gente gosta de passar o dedo e comer. Ela é a massa do bolo. Então, a gente não pode achar que qualquer coisa que a gente faz já tá bom. Para Deus, a gente sempre pode mais. Ele já nos dá a vida, Ele nos dá tantas coisas boas nesse período de pandemia. Eu sei que alguns catequizandos nossos tiveram a Covid, a família, enfrentaram. Outras pessoas nossos conhecidos, nossos familiares, na minha família, teve pessoas que morreram de Covid. Isso dói, mas nós temos que agradecer a Deus porque estamos vivos, porque estamos saudáveis, mesmo diante dessa tragédia. Então, é o mínimo que eu posso fazer por Jesus, é me unir ao seu sacrifício na Santa Missa e rezar pela igreja, porque na missa a gente reza pelos nossos familiares, pelos fiéis defuntos, né? Todos os familiares nossos que já morreram, estão no céu, estão no purgatório nos esperando, né? Esperando para ver a glória de Deus, ou que já estão lá na glória de Deus e intercedem por nós. Nós pedimos pelo Papa, pelo Bispo, pelos padres. Nós escutamos a palavra de Deus, porque tem a mesa da palavra, a mesa da Eucaristia, nós escutamos a palavra de Deus. E agora, para encerrar, eu quero falar justamente isso. Hoje, na homilia, Padre Igor falou muito sobre isso, sobre como nós precisamos nos formar, como nós precisamos nos dedicar à nossa fé. Fé não é só pegar um terço e rezar, também, mas nós precisamos dar subsídios para isso, nós precisamos dar corpo para isso. E como que a gente faz? Estudando. Como que a gente faz? Se formando. Ele hoje nos pediu que nós tiremos por dia 5 minutos, 5 a 10 minutos, para ler alguma coisa da igreja, para se formar, para que a gente não ama aquilo que a gente não conhece. E quando a gente passa a conhecer, a gente passa a amar mais.
né? A gente passa a amar mais. Seja porque, mesmo com defeitos, a gente fala assim, fulano tem esse defeito, mas eu amo ele porque eu sei que ele se esforça, que ele é melhor. E a igreja não é uma pessoa com defeitos. Os defeitos da igreja somos nós. Então, nós precisamos nos unir para vencer esses defeitos e para nós amarmos ainda mais a igreja e servirmos ainda mais os nossos irmãos. E como a gente faz isso? Na catequese, né? O padre falou hoje muito da catequese, mas principalmente na vivência eucarística. Tia, eu vou assistir de casa, não vou receber a comunhão. Faça sua comunhão espiritual. Reze, participe da missa, participe da mesa da palavra, onde vai ler a leitura, a primeira leitura, o salmo, a segunda, o evangelho. O padre vai explicar na hora da homilia, vai juntar uma leitura com a outra para te mostrar o caminho. Ficou com qualquer dúvida? Tia, o padre falou uma coisa assim na missa, eu não entendi nada. Manda dúvida para mim. Pesquisa na internet. Hoje a gente tem um mundo na nossa mão e a gente perde tanto tempo com Facebook, com Instagram, com TikTok, com YouTube, com joguinho, com um monte de aplicativo. E a gente pode pegar 5 minutos desse tempo que a gente está com o celular na mão e estudar. Hoje eu vou saber se Nossa Senhora morreu ou se ela foi para o céu de corpo e alma. O padre falou, alguém falou comigo que o santo tal viveu uma vida igual a minha, então vou lá, vou pesquisar. O Beato Carlo Acutis, que foi um jovem de 14 anos e que usou a internet para evangelizar e hoje em dia já está sendo considerado um santo dos nossos tempos. Ele morreu agora há pouco tempo. E não só a vida dos santos, mas também as questões da nossa fé. Então, esse vídeo eu quis gravar porque por áudio eu não conseguiria falar isso e eu queria também estar um pouquinho mais perto de vocês, né? Quando a gente olha, a gente lembra. E eu não quero que vocês se esqueçam de mim, porque todos os dias eu rezo por vocês, eu não me esqueço de vocês. A gente não tem se visto, mas vocês estão no meu coração, nas minhas orações diárias. Daqui a pouquinho a gente vai voltar aos encontros, assim que Tia Beth organizar tudo, a gente vai voltar, não sei ainda como que vai ser, mas o que importa é que nós estejamos prontos, preparados. Esse grande dia de nós recebermos Jesus está cada dia mais perto, está cada dia mais perto. E nós vamos chegar lá com tanta sede, com tanta vontade de receber Jesus, que o nosso coração vai fazer como Santa Teresinha falou, que se ela morresse naquele momento, ela já estaria feliz. E é essa sensação, de uma sensação de vida, de vida. Deus, meu Deus, eu quero logo que chegue esse dia, é o dia mais importante da minha vida, porque é o dia que eu vou te receber, que eu vou ter você dentro de mim. Então é isso. Até o próximo encontro. Um grande beijo para vocês. Lembrem-se de mim nas suas orações. Eu também preciso muito das orações de vocês. Rezem um Pai Nosso, uma Ave Maria pela tia Janine. E saibam que eu também estou rezando por vocês. Hoje eu encontro com vocês, então, lá no YouTube do Santuário, às 19 horas, para a gente assistir a missa juntos, viu? Um grande beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.